Socorro, papai está doente, disse garotinho no escritório e milionário muda tudo em sua vida. Imagine um executivo de terno impecável, em uma sala de reuniões no alto de um arranha-céu de São Paulo, prestes a fechar o maior contrato da carreira. Silêncio absoluto, tensão no ar, todos os olhos voltados para ele. De repente, a porta se abre e uma voz infantil ecoa: socorro, papai está doente. O garotinho entra correndo, interrompendo tudo. Ninguém entende o que está acontecendo, mas ali, naquele instante, algo muda para sempre na vida de um dos homens mais poderosos do país. Ele sempre teve tudo sob controle: números, contratos, resultados. Mas agora, pela primeira vez, o que está em jogo não é a próxima fusão bilionária e sim a própria vida. O que faz um homem largar tudo o que construiu para cuidar da saúde do filho, longe de tudo o que conhece? O que ele descobre no interior de Minas Gerais, se dentro de si mesmo, que vai virar seu mundo do avesso? Curte esse tipo de história? Então já deixa o like, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada reviravolta dessa trama emocionante. A transformação dele só está começando. Amanhã avançava com precisão cirúrgica no 38º andar de um dos prédios mais sofisticados da Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Lá dentro, a sala de reuniões parecia um relógio suíço, cada palavra medida, cada expressão contida, cada decisão orquestrada para maximizar lucro. As janelas de vidro refletiam o céu limpo da cidade grande, mas ali dentro o ar estava carregado de tensão, como sempre acontecia em dias de apresentação de resultados. Ele estava sentado na cabeceira da mesa, como fazia há mais de 20 anos. Alto, terno cinza escuro sob medida, olhos frios que atravessavam planilhas e pessoas com a mesma indiferença. Não havia espaço para distrações. Nem para dúvidas. Apenas números. Previsões. Poder. Seu nome era sinônimo de sucesso, respeitado e temido no mercado, alvo de capas de revistas e cobiçado por concorrentes e investidores. A diretora de finanças falava com confiança, mostrando os gráficos no telão. A fusão com uma multinacional espanhola prometia dobrar o faturamento em 2 anos. Os outros executivos murmuravam em aprovação. Tudo estava milimetricamente sob controle, como ele gostava. Até que a porta da sala se abriu. Não foi com força. Nem com alarde. Foi um som leve, quase tímido, mas completamente fora de lugar naquele ambiente blindado. Um sussurro de desequilíbrio. Todos se viraram, incomodados com a interrupção. E então ouviram a voz. Socorro, papai está doente. O menino entrou devagar, olhos marejados, segurando um papel rabiscado com canetinha vermelha. Seus passos hesitantes e seu rosto aflito pareciam vir de outro universo. Vestia uma camiseta amassada com um super-herói no peito, tênis com um dos cadarços desamarrado, e um olhar que implorava por atenção. Por um instante, ninguém reagiu. O tempo congelou. A diretora de finanças calou-se. O gráfico parou de fazer sentido. Os olhares se voltaram para o chefe. Ele ficou em pé devagar, como se o corpo pesasse mais que o normal. A garganta travada. Aquela era a última coisa que esperava. O filho, que raramente via fora dos horários estipulados pelas babás e terapeutas, havia invadido seu santuário. Filho, o que você está fazendo aqui? Sua voz saiu mais baixa do que o habitual. O menino correu até ele e agarrou sua perna com força. A sala inteira viu quando ele se abaixou para pegar o papel da mão do filho. Era um desenho, mal feito, com um homem deitado em uma cama, o rosto vermelho e uma lágrima escorrendo. No canto, um sol triste, e ao lado, uma criança com os braços estendidos. Você prometeu que ia no médico hoje, mas não foi. A babá disse que você disse que não era importante. Mas você tá doente, papai. O silêncio voltou, mas dessa vez com outro peso. Os olhares, que antes buscavam respostas financeiras, agora esperavam por algo mais humano. O poderoso executivo, acostumado a conduzir negociações de bilhões com firmeza inabalável, sentiu as pernas tremerem. Desculpem, ele disse aos presentes. Precisamos interromper aqui.
Saiu da sala com o filho no colo, deixando atrás de si um rastro de confusão e olhares espantados. O corredor parecia mais longo do que nunca. Cada passo ecoava no chão de mármore como se levasse parte do seu orgulho embora. Na garagem, dentro do carro blindado, com os vidros fechados e o ar-condicionado no máximo, o silêncio voltou a reinar. Mas agora havia outro tipo de tensão. Ele olhou para o filho no banco de trás, ainda agarrado ao papel com o desenho. Você veio sozinho até aqui? O menino negou com a cabeça. A babá deixou. Ela disse que você precisava saber. Mais tarde descobriria que a babá, exausta e desesperada com a indiferença do patrão, decidiu largar o cargo naquele mesmo dia. O executivo passou o resto do dia em casa. Sentiu-se irritado, perdido, cansado. Mas pela primeira vez em anos, não abriu o notebook. Não respondeu aos e-mails. O celular tocou dezenas de vezes. Ignorou todos. Na manhã seguinte, acordou com dor de cabeça e uma estranha sensação no peito. Não era exatamente medo. Era algo mais profundo. Fez exames naquele mesmo dia, forçado pela insistência do filho. O diagnóstico veio uma semana depois, uma condição autoimune relacionada ao estresse crônico. Nada que não pudesse ser tratado, desde que ele mudasse de vida. Foi a primeira vez que escutou um médico dizendo, ou você para, ou seu corpo vai parar por você. Naquele mesmo dia, olhou para o menino dormindo no sofá, agarrado ao mesmo desenho. E percebeu que não sabia como aquele filho gostava de dormir. Não sabia se preferia cobertor fino ou grosso. Não sabia que tinha medo do escuro. Era como olhar para um desconhecido que o chamava de pai. Tomou uma decisão inesperada. Cancelou compromissos. Transferiu responsabilidades. Comprou passagens. E sem dizer nada a ninguém, partiu com o filho para uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde ficava a casa herdada da mãe, que não visitava há anos. Uma casa antiga, com paredes descascadas, quintal coberto de mato, cheiro de madeira úmida e lembranças mal resolvidas. Chegaram num fim de tarde. O céu avermelhado contrastava com a simplicidade das ruas. Gente andando a pé, senhores jogando dominó na praça, mulheres com sacolas de feira, crianças empinando pipa. O filho olhava tudo com curiosidade. O pai, com estranhamento. A casa parecia respirar memórias. O cheiro de café velho ainda pairava na cozinha. Havia uma colcha de retalhos sobre a cama que ele não lembrava de ter guardado. Um porta-retrato empoeirado na estante. Uma fita de VHS com a etiqueta escrita à mão de Natal de 1991. Naquela noite, enquanto o filho dormia ao lado, o milionário acordou com o barulho da chuva no telhado de zinco. E pela primeira vez, sentiu-se pequeno. Ali, no meio do interior, sem internet estável, sem celular tocando a cada minuto, sem reuniões, sem controle, ele começou a perceber que talvez não conhecesse a si mesmo tanto quanto achava. E assim, com o cheiro da terra molhada entrando pela janela e o som distante de uma sanfona em algum boteco da cidade, o homem que sempre teve todas as respostas se viu diante da única pergunta que nunca soube responder: como se reconstrói uma vida? O dia seguinte amanheceu com um céu pálido e silencioso. O cheiro de terra úmida invadia a casa através das janelas mal vedadas. Do lado de fora, as galinhas da vizinha ciscavam o quintal com a liberdade de quem sempre viveu ali. Na varanda, duas cadeiras de madeira rangiam com o vento. Dentro, o milionário estava sentado à mesa da cozinha, observando um copo de vidro com água pela metade, como se aquilo fosse o centro do universo. O filho ainda dormia no quarto ao lado, e pela primeira vez, ele não se sentia apressado. Não havia agenda, não havia reuniões. Apenas aquele silêncio, aquela casa antiga e uma sensação desconfortável de não pertencer. Levantou-se devagar e começou a andar pelos cômodos. O assoalho rangia sob os pés. As paredes tinham manchas de umidade e algumas rachaduras. O armário da sala guardava pratos lascados e copos antigos com logotipos de marcas que já nem existiam mais. No corredor, havia uma foto em preto e branco, empoeirada, mostrando uma criança de olhos grandes ao lado de uma mulher sorridente segurando uma xícara de café.
Ele mesmo. E sua mãe. Era estranho. Passará tantos anos evitando aquela casa, aquela cidade, aquelas lembranças. Agora, tudo estava ali, esperando, como se o tempo tivesse parado só para confrontá-lo quando ele finalmente voltasse. O filho acordou pouco depois e entrou na cozinha esfregando os olhos. Sentou-se à mesa, e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Até que o menino perguntou se poderiam sair para ver a cidade. Ele hesitou. Estava acostumado a ambientes fechados, protegidos, calculados. Mas ali não havia blindagem. Nem rotas de fuga. Foram a pé até a padaria da esquina. O padeiro os cumprimentou como se fossem velhos conhecidos, embora fosse apenas educado como a maioria das pessoas naquela cidade. Compraram pão de queijo, suco de caju e um jornal local, onde a manchete falava sobre a restauração do coreto da Praça Central. Tudo parecia pertencer a outro século. O menino estava fascinado. Na volta para casa, passaram pela escola pública do bairro. Era um prédio antigo, com pintura desbotada, mas com crianças correndo pelo pátio, rindo alto. Uma mulher observava os pequenos do portão. Usava um vestido simples, cabelo preso num coque desajeitado e segurava um caderno cheio de anotações. Quando o menino passou, ela sorriu. O pai apenas assentiu com a cabeça e seguiu andando, mas o filho puxou sua mão. Pai, eu quero estudar aqui. Ele se abaixou, tentando ser racional. Vamos ver isso depois, ok? Mas o menino insistiu. Falava com uma determinação surpreendente, pedindo para ter amigos, para brincar, para aprender como as outras crianças. Naquela noite, o pai pensou muito sobre isso. Sobre o quanto o filho estava animado com coisas simples. Sobre o quanto ele mesmo parecia um estrangeiro dentro da própria vida. Na manhã seguinte, retornaram à escola. A diretora estava ocupada, mas a mulher do vestido simples que vira no dia anterior se apresentou. Ela era professora da turma do filho. Chamava-se apenas de forma gentil, sem formalidades. Acolheu o garoto com naturalidade e perguntou se ele sabia ler. Ele disse que sabia um pouco, mas que queria aprender mais. Enquanto conversavam, ela olhou o pai nos olhos com uma calma que o desconcertou. Disse que não era comum alguém novo aparecer por ali. Perguntou, sem rodeios, o que os trazia para aquela cidade esquecida pelo tempo. Ele não respondeu de imediato. Apenas disse que precisava de um lugar para descansar. Ela sorriu, como quem entende mais do que o outro gostaria que entendesse. Deixou o filho na escola e voltou para casa sozinho. Na sala, abriu uma caixa velha de papelão que encontrou no fundo de um armário. Dentro, cartas antigas, cartões de Natal, receitas escritas à mão, bilhetes rabiscados com datas. Pegou uma das folhas. Era da mãe. Dizia: você não precisa vencer o mundo para provar seu valor. Precisa apenas aprender a amar sem medo. Guardou tudo de volta, como quem guarda dinamite prestes a explodir. Nos dias que se seguiram, a rotina começou a tomar forma. Acordava cedo, levava o filho à escola, caminhava pela cidade, lia o jornal na praça e almoçava em casa. À tarde, tentava reorganizar os pensamentos, lia livros velhos da estante, mexia em papéis. À noite, ouvia as histórias do filho sobre a escola, os colegas, os desenhos que fazia, as músicas que aprenderá. Aos poucos, começou a reparar nos detalhes. A cidade não era apenas parada no tempo. Era viva, pulsante. Tinha suas festas, suas disputas, seus segredos. Tinha gente real, com problemas reais. Um dia, durante a caminhada matinal, viu a professora organizando um grupo de crianças com instrumentos musicais improvisados, latas, garrafas, pedaços de madeira. Perguntou o que estavam fazendo. Ela respondeu que estavam ensaiando para a apresentação da festa junina, mas que a escola não tinha verba para instrumentos de verdade. Naquele momento, algo se acendeu dentro dele. Não era só empatia. Era algo mais antigo, mais profundo. Algo que talvez tivesse sido enterrado sob camadas de ambição. Naquela tarde, começou a pesquisar.
Descobriu que a escola local sofria cortes frequentes de recursos. Que muitas crianças iam estudar sem merenda. Que a biblioteca tinha mais livros rasgados que livros inteiros. No dia seguinte, voltou à escola com uma proposta e queria ajudar. Sem holofotes, sem imprensa, sem patrocínio. Apenas ajudar. Queria reformar a biblioteca, trazer instrumentos musicais, investir em atividades extracurriculares. A diretora ficou desconfiada no início, mas depois de algumas conversas, aceitou. A professora observava tudo com atenção, mas não dizia muito. Apenas sorria com aquele jeito calmo. Na semana seguinte, o projeto começou. O filho o ajudava com entusiasmo. Passavam horas juntos arrumando caixas, catalogando livros, limpando estantes. E pela primeira vez, o pai sentia que estava fazendo algo que valia mais do que qualquer negócio fechado. Certa noite, sentados na varanda, o filho olhou para ele e disse: Você parece mais feliz agora, papai. Ele demorou a responder. Mas quando respondeu, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Talvez seja porque agora eu estou mais perto de você. Silêncio. O menino sorriu e encostou a cabeça no ombro do pai. E assim, entre o som distante das cigarras, o cheiro de mato e o calor suave da noite mineira, algo começou a se curar dentro dele. Não era a doença que o médico diagnosticara. Era outra. Aquela que ele nem sabia que tinha. A que o afastou das pessoas, dos sentimentos, da vida. A que o fez acreditar que vencer era sinônimo de se isolar. Aos poucos, a casa começou a mudar. O quintal foi limpo. As janelas foram trocadas. As fotos voltaram para os porta-retratos. A cozinha ganhou cheiro de comida de verdade. A sala, sons de risadas. E o coração dele, novas batidas. A manhã surgiu quente e úmida. Um daqueles dias em que o sol mal acorda e já castiga o chão com sua presença insistente. A cidade parecia acordar em câmera lenta, ainda envolta no torpor da noite anterior. Mas dentro da casa antiga, o ritmo era outro. A cozinha fervilhava com sons de pratos sendo lavados, armários sendo abertos, e o cheiro forte e acolhedor de café recém-coado se misturando ao aroma de pão de queijo assando no forno pequeno. O milionário havia acordado cedo, como de costume. Mas agora, seus rituais matinais não envolviam relatórios ou gráficos, e sim algo muito mais novo para ele, em preparar o café da manhã do próprio filho. Ele ainda era desajeitado, derrubava talheres, esquecia o açúcar no leite, mas o menino ria disso, como se cada erro fosse parte de um grande jogo. Pai, hoje vai ter ensaio da quadrilha, a professora disse que se eu dançar bem, posso ser o noivo da festa. O pai riu, sem saber exatamente se aquilo era bom ou ruim. Mas o filho estava empolgado, com os olhos brilhando e o corpo inquieto. E você sabe dançar quadrilha? Mais ou menos. A professora disse que você também pode ensaiar com a gente. A ideia o pegou de surpresa. Ele, dançando quadrilha, num pátio escolar, com música alta, passos coreografados e gente rindo ao redor? Aquilo parecia fora da realidade. Ele era um homem que negociava com acionistas estrangeiros, não com passos de Ana Rie e o Balancê. Mesmo assim, ele prometeu pensar. A tarde chegou, e junto com ela, o calor aumentou. As cigarras faziam um barulho incessante, como se anunciassem uma mudança iminente. O pátio da escola estava cheio de crianças com roupas coloridas, chapéus de palha e fitas nas mãos. A professora organizava os grupos com paciência e firmeza, enquanto um rádio antigo tocava forró em volume baixo. Quando ele chegou, de camisa simples e calça jeans, alguns pais cochicharam. Ainda não estavam acostumados com sua presença ali. Ele era o forasteiro, o homem da cidade grande, o rico, como diziam em voz baixa. Mas ele ignorou os olhares e foi até o filho, que o recebeu com um abraço e um sorriso largo. A professora o convidou a participar. Disse que adultos podiam aprender também, e que o importante era a intenção, não o desempenho. Ele hesitou, mas o olhar do filho foi mais forte do que qualquer argumento racional.
Assim, minutos depois, ele se viu de mãos dadas com uma senhora de cabelos grisalhos, girando no meio da roda, errando o tempo, tropeçando nos próprios pés, mas rindo como há muito tempo não ria. Os risos ecoaram pelo pátio. E ali, naquela confusão alegre, ele sentiu algo diferente. Não era a vergonha. Era a leveza. Quando a música parou, ele estava suado, ofegante, mas feliz. O filho o abraçou com força e disse: Você foi muito bem, papai. Na saída, uma das mães o abordou. Ela agradeceu por estar ajudando a escola e comentou que não lembrava da última vez que viu o pátio tão animado. Outra senhora se aproximou e perguntou se ele sabia que a escola tinha uma horta abandonada nos fundos. Disse que antigamente os alunos ajudavam a cuidar, mas que nos últimos anos ninguém mais dava atenção. A ideia da horta despertou algo nele. Voltando para casa, comentou com o filho e os olhos da criança brilharam. Podemos cuidar dela juntos, pai. Plantar coisas, tipo tomate, cenoura, alface. Na manhã seguinte, foram até a escola cedo e pediram para ver a horta. Era um pedaço de terra cercado por uma cerca de madeira quebrada. O mato havia tomado conta, mas havia vestígios de antigos canteiros, restos de vasos, e até uma placa caída com letras apagadas. Ele passou o resto do dia comprando ferramentas simples, sementes, luvas. E nos dias seguintes, pai e filho passaram a transformar aquele terreno esquecido em algo vivo. Cavaram, limparam, plantaram. Crianças começaram a se aproximar, curiosas. Logo, outras famílias apareceram para ajudar. A professora organizou grupos para cuidar da rega. A diretora mandou fazer uma nova placa para a entrada. O milionário se sentia útil, sentia que seus esforços agora criavam frutos visíveis, não apenas números em uma tela. Estava sujo de terra, com calos nas mãos, mas cada detalhe era real. Foi nessa época que ele recebeu um e-mail urgente da empresa em São Paulo. Um dos sócios estava tentando alterar cláusulas do contrato da fusão. A intenção era clara e afastá-lo permanentemente das decisões estratégicas. Era um movimento calculado, e ele sabia disso. Era o preço de ter se afastado. Sentiu raiva. Mas ao mesmo tempo, sentiu algo novo, dele não queria voltar. Não como antes. Não do mesmo jeito. Passou a noite em claro, analisando documentos, revendo arquivos antigos, buscando brechas legais. Sabia que não podia abandonar tudo, mas também não podia sacrificar a nova vida que estava construindo. Pediu ajuda a um advogado antigo, alguém de confiança. Em poucos dias, formulou uma resposta oficial. Não aceitaria ser afastado, mas também não voltaria ao modo antigo de trabalho. Propôs um novo modelo de gestão, descentralizado, mais humano. Dividiu responsabilidades, criou mecanismos para que a empresa funcionasse com ou sem sua presença física constante. Foi uma batalha dura. O sócio resistiu, tentou pressionar, espalhou boatos. Mas o conselho de administração, ao ver os resultados do período anterior, decidiu manter o fundador como figura-chave, mesmo à distância. A vitória não veio sem custo. Perdeu amigos, perdeu confiança em algumas pessoas, perdeu parte do controle. Mas ganhou algo que nunca teve antes, equilíbrio. Enquanto isso, na cidade, a horta começou a dar frutos. Literalmente. Os primeiros tomates apareceram. As folhas de alface cresceram. As crianças colhiam com cuidado, como se aquilo fosse ouro. A escola organizou uma pequena feira no pátio. Famílias vieram comprar, não porque precisavam, mas porque queriam apoiar. A professora, que sempre observava tudo com atenção, chamou-o de canto um dia. Disse que admirava o que ele estava fazendo. Perguntou se ele tinha pensado em ficar mais tempo na cidade. Ele não respondeu de imediato. Mas o sorriso foi suficiente para dar uma resposta. Na mesma semana, o filho levou para casa um convite, o menino havia sido escolhido como noivo da festa junina. Haveria uma quadrilha grande, fogueira, bandeirinhas coloridas, barracas de comida, e até um leilão beneficente. Ele ajudou na montagem. Carregou mesas, amarrou cordas, pendurou bandeiras.
Fez doações anônimas para as barracas. E na noite da festa, vestiu camisa xadrez e chapéu de palha como todo mundo. O pátio da escola parecia mágico. Havia música, risos, dança. O cheiro de canjica e quentão misturado ao som da sanfona. O filho dançou sorrindo, olhos brilhando, passos firmes. Quando a quadrilha acabou, correu para o pai e o abraçou com força. Naquele abraço, o milionário entendeu tudo. Ali estava o verdadeiro patrimônio que ele havia construído. Não era uma empresa. Era uma vida. Enquanto os fogos subiam ao céu e estouravam em luzes coloridas, ele olhou ao redor. Gente simples. Gente feliz. Gente inteira. E ali, no meio da multidão, ele soube que não precisava vencer o mundo. Só precisava estar presente. Amanhã era promissora. O céu limpo deixava o sol bater com força nas telhas da casa antiga, e o cheiro de pão sendo assado na cozinha se misturava ao som do rádio ligado em volume baixo. A música sertaneja tocava como pano de fundo para mais um dia que prometia seguir o novo ritmo daquela vida em reconstrução. O milionário agora acordava cedo não por obrigação, mas por vontade. Sentia prazer em fazer o café, preparar a lancheira do filho e levá-lo até o portão da escola. Os dois caminhavam lado a lado pela rua de terra batida, trocando palavras simples, mas cheias de sentido. Pequenos gestos que ele, por décadas, acreditou que não importavam. Agora, percebia que eram esses momentos que definiam tudo. Chegando à escola, encontrou a professora com quem já havia criado uma relação de admiração silenciosa. Ela parecia diferente naquele dia. Um pouco mais séria, mais reservada. Mesmo com o sorriso habitual no rosto, algo no olhar dela denunciava preocupação. Ele notou, mas não quis insistir. Limitou-se a desejar um bom dia e seguir seu caminho. Naquela tarde, enquanto cuidava da horta nos fundos da escola, a professora se aproximou. Precisamos conversar. É sobre o projeto da horta. Ele imediatamente ficou alerta. A prefeitura recebeu uma denúncia. Disseram que estamos usando o espaço escolar para fins que não foram aprovados. Vão enviar uma equipe para fazer uma inspeção. Ele franziu a testa. Tudo havia sido feito com o máximo de cuidado, com a permissão da direção e o apoio da comunidade. Ainda assim, sabia que no interior, como em qualquer lugar, boas intenções nem sempre bastavam. Alguém, por algum motivo, estava incomodado com a mudança. Tem ideia de quem pode ter feito isso? Ela balançou a cabeça, mas o olhar dizia que sim. Havia um grupo de comerciantes locais que não viam com bons olhos o envolvimento dele na escola. Alguns acreditavam que ele tinha segundas intenções. Outros simplesmente não aceitavam um forasteiro com dinheiro interferindo nos assuntos da cidade. Vamos resolver isso com calma, ele disse. Mas a professora foi clara. A visita da prefeitura estava marcada para dali a 2 dias. Se a horta fosse considerada irregular, tudo teria que ser desmontado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou andando de um lado para o outro na sala, revirando papéis, buscando documentos, tentando encontrar uma maneira de proteger tudo o que haviam construído. Sabia que não bastava ter boas intenções. Precisava provar que estava dentro da lei. Pela manhã, foi até a casa da diretora. Levou todos os registros, as notas fiscais das doações, os e-mails de autorização. A diretora, simpática mas cautelosa, disse que apoiava o projeto, mas que não queria problemas com a prefeitura. 2 dias depois, a inspeção aconteceu. 3 fiscais chegaram à escola no meio da manhã. Vestiam camisas de manga comprida, crachás pendurados no pescoço e olhares desconfiados. Fizeram perguntas, tiraram fotos, conversaram com a diretora, analisaram a estrutura da horta. O milionário os acompanhou em silêncio. Explicou com calma a origem do projeto, a função pedagógica da horta, o envolvimento dos alunos e da comunidade. Apresentou documentos, mostrou os relatórios que vinha elaborando com a ajuda da professora. Tudo estava organizado, limpo, transparente. Mas os fiscais não davam pistas.
Tomavam notas, cochichavam entre si, mantinham a expressão neutra. Ao final da inspeção, disseram que enviariam um relatório para a Secretaria de Educação. A decisão oficial seria comunicada em até 5 dias úteis. Até lá, a orientação era suspender as atividades da horta. O impacto foi imediato. As crianças perguntaram por que não podiam mais regar as plantas. Alguns pais comentaram que talvez fosse melhor encerrar tudo antes que virasse confusão. Outros diziam que aquilo era exagero, que era só uma horta. Mas para o milionário e seu filho, não era só isso. Era um símbolo do que estavam construindo. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. A escola ficou mais silenciosa. A professora tentava manter a normalidade, mas sentia a energia mudar. O filho chegava em casa triste. Dizia que as plantas estavam murchando. Que a horta estava ficando feia. Que os colegas estavam desanimados. No quarto dia, o milionário tomou uma decisão. Organizou uma reunião na praça central. Convidou os pais, os professores, os vizinhos. Levou fotografias, depoimentos dos alunos, dados sobre os benefícios pedagógicos da horta. Falou com o coração, algo que raramente fazia. Disse que não estava ali para dominar nada. Que não queria tirar nada de ninguém. Queria apenas devolver àquela escola o que ela merecia, em vida, cor, esperança. No final do discurso, uma senhora de cabelos brancos levantou-se. Era a ex-diretora da escola, agora aposentada. Disse, com voz firme, que nunca viu um projeto tão bonito ali. Disse que o problema não era a horta, mas o orgulho ferido de quem não sabia reconhecer quando alguém de fora fazia o bem. No dia seguinte, a Secretaria de Educação emitiu o parecer. A horta estava aprovada. Os fiscais reconheceram o valor do projeto, desde que seguisse algumas diretrizes básicas. A suspensão foi retirada imediatamente. A notícia se espalhou pela cidade. Crianças correram de volta ao pátio, rindo, trazendo regadores, vasilhas, ferramentas. A horta voltou a florescer. O pai e o filho retomaram o trabalho com ainda mais vontade. Mas algo tinha mudado. O milionário percebeu que, mesmo fazendo tudo certo, sempre haveria resistência. E tudo bem. O que importava era não desistir. Na mesma semana, recebeu uma ligação de São Paulo. A empresa estava passando por uma crise interna. Um dos principais contratos internacionais havia sido cancelado. Pediram que ele voltasse, ao menos por um tempo, para resolver a situação. O velho mundo o chamava de volta. Mas o novo mundo, o que construíra com as próprias mãos, também exigia presença. Estava dividido. Conversou com o filho. Explicou que talvez precisasse viajar por alguns dias. O menino ficou em silêncio. Depois disse: Você vai voltar, né? Claro que vou, respondeu. Viajaram juntos até a capital. Ficaram num apartamento mais simples do que o antigo. O pai passou os dias em reuniões, reorganizando estratégias, restaurando alianças. Mas agora, fazia questão de voltar para casa antes das 7. De jantar com o filho. De conversar sobre o dia. De manter aquilo que havia conquistado. Em 2 semanas, conseguiu estabilizar a empresa. Tomou medidas duras, mas justas. Convenceu o conselho a investir em projetos sociais, inspirados na experiência da escola. Criou um novo setor, com sede no interior, para aproximar a empresa da base da sociedade. Muitos estranharam. Outros apoiaram. Mas ninguém duvidava da sinceridade dele. Ao final do mês, voltou com o filho para a cidadezinha. Foram recebidos com festa na escola. A professora preparou uma faixa com a frase Bem-vindos de volta. Naquela noite, sentado na varanda, vendo o filho brincar no quintal com um carrinho de madeira feito pelos colegas, ele pensou em tudo que havia perdido para conquistar o que achava que era sucesso. E agora, ao olhar para o céu estrelado, para a casa que antes queria esquecer e agora chamava de lar, entendeu que o sucesso não estava no que acumulou, mas no que conseguiu transformar. As manhãs agora tinham um ritmo previsível, mas não entediante.
O canto dos galos misturava-se ao farfalhar das folhas, e a brisa trazia o cheiro de lenha queimando das cozinhas vizinhas. O milionário, acostumado a janelas panorâmicas e vidro espelhado, agora acordava com o som da natureza e o sorriso do filho entrando no quarto, dizendo que o café estava pronto. A casa, antes empoeirada e silenciosa, ganhará vida. A madeira do assoalho ainda rangia, mas agora havia tapetes simples, cortinas de renda feitas à mão e pequenos vasos de plantas nos parapeitos. Havia quadros com desenhos do filho na parede da sala. Havia cheiro de comida caseira. Havia lar. Na escola, o projeto da horta virou símbolo de transformação. O que começou como um gesto singelo havia despertado na cidade um senso de pertencimento que há muito tempo estava adormecido. As famílias passaram a frequentar mais a escola. Pais antes ausentes começaram a se interessar pelas atividades. A diretora reativou antigos programas de alfabetização para adultos. O milionário, antes visto como estranho, agora era convidado para reuniões, para festas, para almoços comunitários. Ele ouvia mais do que falava. Carregava sacos de adubo como qualquer outro pai. Levava crianças para casa depois da aula. Era respeitado, mas não por ser rico, e sim por ser presente. Foi nesse clima que uma ideia tomou forma. Durante uma reunião com professores e pais, a professora sugeriu a criação de uma pequena biblioteca comunitária, acessível não só para os alunos, mas para toda a população do bairro. O espaço físico existia, uma sala abandonada nos fundos da escola, cheia de móveis quebrados e arquivos velhos. Faltava vontade política e recursos. O milionário se ofereceu para financiar parte da reforma. Mas, dessa vez, propôs algo diferente em que cada família doasse pelo menos um livro. Não importava o estado, a idade, o conteúdo. O importante era participar. A proposta foi recebida com entusiasmo, mas também com desconfiança. Aqui tem gente que nunca teve nenhum livro para chamar de seu, disse um dos pais. Como é que vai doar? Então ele respondeu com uma ideia simples. Quem não tivesse livros, poderia doar histórias. Relatos de vida, contos, receitas de família. Ele mesmo se comprometeu a reunir esse material e editar pequenos cadernos impressos. A biblioteca teria uma seção chamada O Histórias da Gente, e seria construída com palavras do próprio povo. O projeto mobilizou a cidade. Durante semanas, crianças recolheram livros usados, professores organizaram mutirões de limpeza e pintura, e moradores escreveram suas histórias com lápis e papel doados pela escola. A professora coordenava tudo com um entusiasmo tranquilo, anotando cada contribuição num caderno de capa azul. O filho do milionário ajudava todos os dias. Classificava livros, organizava prateleiras, lia histórias em voz alta para os colegas. O pai observava com um orgulho silencioso. Às vezes, pegava o menino no colo sem motivo e apenas o abraçava, como se quisesse congelar aquele instante. Certa tarde, enquanto pintavam a fachada da biblioteca, um carro preto parou diante da escola. Dele desceu um homem alto, engravatado, com uma pasta de couro na mão. O milionário reconheceu-o imediatamente. Era um representante de uma rede de escolas privadas com quem havia negociado anos atrás. O homem se apresentou, como se esperasse ser reconhecido, e foi direto ao ponto. Soube que está financiando um projeto educacional aqui. Nossa rede tem interesse em expandir para cidades do interior. Gostaríamos de propor uma parceria. O milionário ouviu, educado. O homem falava de lucros, de expansão, de oportunidades de mercado. Falava como ele mesmo falava antes. A resposta foi curta. Não tenho interesse em transformar isso aqui em negócio. O homem insistiu. Disse que estavam dispostos a investir pesado. Disse que poderiam transformar aquela escola numa referência nacional. Disse que bastava ceder parte da gestão. O milionário sorriu, como quem já conhecia aquele jogo. Disse que estava exatamente tentando fazer o contrário. Que aquele lugar era valioso justamente por não ser explorado. Por pertencer às pessoas e não a uma empresa. O homem foi embora desconcertado. A conversa repercutiu entre os professores.
A diretora ficou apreensiva. Alguns pais acharam que ele havia recusado uma chance de ouro. Mas a professora, com sua calma habitual, disse apenas: a gente tem que saber quando uma coisa é valiosa demais para ser vendida. Na semana seguinte, a biblioteca foi inaugurada com festa. Balões coloridos, cartazes feitos pelos alunos, música ao vivo com um sanfoneiro da cidade. A professora cortou a fita inaugural com o filho do milionário ao lado. A primeira história lida foi uma receita de pão de queijo da Dona Lourdes, a merendeira da escola. A segunda, um conto inventado por uma criança de 8 anos. Depois, veio a leitura de um poema anônimo sobre a vida no campo. A emoção era visível. Algumas senhoras choraram. Os professores sorriram com os olhos marejados. O milionário não falou nada. Apenas observou, com o coração pesado de alegria. Mas como toda história boa, os desafios voltaram. Pouco depois da inauguração, uma forte chuva atingiu a cidade. Choveu sem parar por 2 dias. A enxurrada alagou parte da escola, danificou a horta, molhou livros recém-chegados à biblioteca. Foi um golpe duro. Na manhã seguinte à tempestade, o cenário era desolador. A terra lavada, os canteiros destruídos, livros encharcados, paredes mofadas. O milionário chegou cedo, de botas e capuz, com o filho ao lado. Passou a manhã ajudando a escoar a água, salvando o que podia. Outros pais vieram. As crianças também. Todos juntos, limpando, reparando, reerguendo. Durante o trabalho, ele notou algo curioso. Ninguém reclamava. Ninguém dizia que era impossível. Todos trabalhavam em silêncio, como se soubessem que aquilo não era apenas sobre uma escola, mas sobre tudo o que estavam tentando recuperar: dignidade, união, memória. Com a ajuda de voluntários e doações, em 2 semanas, a escola estava em pé de novo. A biblioteca ganhou novas prateleiras. A horta foi replantada. As histórias sobreviventes foram secas com cuidado e relidas em voz alta, como se para espantar a tristeza. Foi nesse momento que a cidade mudou. A rádio local, até então discreta, começou a falar sobre o projeto da escola. Um jornal regional publicou uma matéria de página inteira. A universidade mais próxima enviou estudantes para ajudar com oficinas e palestras. E o mais inesperado, um grupo de ex-alunos da escola, que hoje moravam em outras cidades, voltou para visitar e ajudar. Um deles, agora jornalista, disse em entrevista: "E a escola que me ensinou a ler agora me ensina o que é amor." O milionário assistiu tudo com uma emoção difícil de descrever. Pela primeira vez, não se sentia um empresário, um líder ou um herdeiro. Sentia-se simplesmente um homem inteiro. Um pai. Um amigo. Um pedaço vivo daquela comunidade. E ali, naquele lugar onde nunca imaginou que poderia ser feliz, ele finalmente entendeu que sucesso de verdade não é o que se conquista, mas o que se compartilha. A casa estava em silêncio naquela manhã, quebrado apenas pelo som dos talheres sendo organizados na cozinha e pelo farfalhar das páginas de um livro infantil lido em voz alta pelo filho, que estava deitado no tapete da sala, completamente absorto nas aventuras de um herói que ele mesmo havia escolhido como favorito. O milionário, sentado à mesa com uma xícara de café, observava o menino com ternura. Era um momento simples, mas cheio de significado. Momentos como aquele tornaram-se seu novo ouro. Nos últimos meses, sua rotina havia se transformado em algo que ele jamais imaginou viver. Aos olhos de quem o conhecia da cidade grande, parecia que ele havia abandonado tudo. Mas, para ele, havia finalmente encontrado algo que o dinheiro nunca foi capaz de comprar: presença, sentido, conexão. Foi então que o carteiro apareceu no portão, chamando com um leve assobio. O milionário se levantou, ainda com a xícara na mão, e foi até a entrada. Recebeu um envelope pardo, pesado, com um selo conhecido. Era da empresa em São Paulo. Ao abrir, encontrou um convite formal: uma reunião extraordinária do Conselho de Acionistas. Era uma tentativa de reintegração de seu nome à presidência. A fusão proposta meses atrás havia fracassado, e a imagem pública da empresa começava a se deteriorar. Os investidores exigiam mudanças.
E para muitos, ele era a única figura capaz de restaurar a confiança do mercado. O convite veio acompanhado de uma carta pessoal de: "O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte." Um antigo sócio, reconhecendo erros e propondo uma nova estrutura, com mais flexibilidade para que ele pudesse conciliar sua vida atual com as obrigações da empresa. Durante o almoço, contou ao filho sobre o convite. O menino abaixou os olhos por um instante, mastigando em silêncio. Depois perguntou: "Você vai embora?" Ele respondeu que não sabia. Que precisava pensar. E, pela primeira vez, o menino não sorriu. Naquela tarde, caminhou pela cidade. Cumprimentou o padeiro, conversou com a costureira, ajudou a empurrar um carro que havia parado no meio da rua. Tudo parecia normal, mas por dentro sentia um redemoinho. Havia passado décadas construindo um império, mas agora hesitava em voltar. Tinha medo de se perder de novo. Medo de se afastar do filho. Medo de trocar tudo isso por salas frias e reuniões sem fim. Foi até a escola. A professora estava em uma roda com as crianças, lendo uma história em voz alta. Ele esperou de longe. Quando ela ouviu, se aproximou com aquele sorriso calmo de sempre. "Recebi um convite da empresa. Querem que eu volte." Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando nos olhos dele. "E o que seu coração diz?" Ele respirou fundo. "Meu coração quer ficar. Mas também sabe que, se eu não for, posso perder tudo o que construí antes. E parte disso ainda sustenta o que temos aqui." Ela colocou a mão no braço dele, de forma leve, mas firme. "Talvez você precise ir. Não para voltar ao que era antes, mas para garantir que o que está construindo agora não seja destruído." A conversa o acompanhou pelos dias seguintes. Pensou, escreveu, refletiu. Conversou novamente com o filho, explicou a situação com mais detalhes, disse que não ficaria longe por muito tempo. O menino ouviu com atenção, e depois apenas pediu: "Então me promete que volta para ver a colheita dos tomates." Ele prometeu. A viagem a São Paulo foi rápida. Ficou hospedado no mesmo hotel onde passava dias e noites em reuniões anos atrás, mas desta vez, a distância parecia maior. A cidade parecia mais barulhenta, mais ansiosa. O trânsito, os prédios altos, as buzinas constantes, tudo aquilo agora lhe parecia artificial. A reunião foi intensa. Apresentou suas propostas com firmeza. Exigiu uma nova diretoria, mais enxuta. Exigiu foco em projetos sociais, ambientais e educacionais. Falou da escola, da horta, da biblioteca, da comunidade. Alguns acionistas franziram a testa. Outros sorriram com respeito. Ao final, sua proposta foi aprovada com ressalvas. Estava de volta à presidência, mas nos termos dele. Trabalharia remotamente, manteria sua vida no interior e faria viagens apenas quando fosse realmente necessário. Na volta, sentiu uma paz estranha. Como se tivesse vencido uma batalha silenciosa contra si mesmo. Como se tivesse, pela primeira vez, conseguido unir passado e presente. Quando o carro passou pela entrada da cidade, viu bandeirinhas coloridas sendo penduradas nas ruas. A festa junina se aproximava. A mesma festa onde o filho dançaria como noivo da quadrilha. Sentiu um nó na garganta. Estava em casa. A escola fervilhava de preparação. As crianças ensaiavam danças, decoravam cartazes, ajudavam a montar barracas. A professora organizava tudo com maestria. E o filho, com seu chapéu de palha e camisa xadrez, corria de um lado para o outro, distribuindo risadas e convites. Na véspera da festa, houve um imprevisto. O som contratado para o evento teve problemas técnicos. Não havia tempo para substituição. O clima de tensão pairou no ar. A diretora já pensava em cancelar as apresentações. Foi então que o milionário se lembrou do velho sanfoneiro da cidade, o mesmo da inauguração da biblioteca.
Pegou o carro e foi até a casa dele. Explicou a situação. O homem, de sorriso tímido e olhar sereno, aceitou na hora. Disse que tocaria com gosto, que nada lhe dava mais prazer do que ver as crianças dançando ao som da sanfona. Na noite da festa, a escola parecia um conto. Luzes penduradas nas árvores, bandeirinhas tremulando, cheiro de milho cozido, canjica e bolo de fubá. A quadrilha foi um sucesso. O filho, sorridente, dançou cada passo com alegria. O pai, de chapéu e calça jeans, dançou ao lado dele, sem medo de errar. A plateia aplaudia, ria, gritava palavras de incentivo. Depois da dança, o menino correu até ele e entregou um presente, um pequeno tomate colhido naquela manhã na horta da escola. É para você não esquecer de voltar, papai. Ele abaixou-se e abraçou o filho com força. E naquele abraço, sentiu que todas as partes de sua vida finalmente estavam no lugar. Que todas as dores, todos os sacrifícios, todas as mudanças tinham valido a pena. Voltar à presidência da empresa não significava voltar ao passado. Significava usar tudo o que havia aprendido para construir um novo tipo de futuro. Um futuro onde sucesso e simplicidade poderiam coexistir. Onde resultados financeiros não precisavam excluir humanidade. Onde um executivo de renome podia muito bem também ser o homem que planta tomates ao lado do filho. No fim da festa, quando os fogos iluminaram o céu e as crianças correram pelo pátio com estrelinhas acesas nas mãos, ele olhou ao redor com os olhos marejados. A professora, de longe, sorriu com cumplicidade. Os vizinhos o abraçaram como um dos seus. E o filho, com os olhos brilhando, segurava sua mão com firmeza. Naquele momento, o milionário percebeu que havia conquistado algo que nenhuma empresa, nenhum cargo, nenhuma fortuna jamais poderia oferecer. Ele havia conquistado um lugar no coração das pessoas. E era ali, entre bandeirinhas e risos, entre mãos dadas e abraços apertados, que ele sabia que pertencia. As semanas após a festa junina passaram voando. O som da sanfona ainda ecoava na lembrança dos moradores, e por muitos dias a cidade parecia respirar mais leve. As fotos do evento encheram os murais da escola, as redes sociais da rádio local e até chegaram ao site da empresa do milionário, que agora exibia uma nova aba, Projetos Sociais e Comunitários. O escritório principal da empresa em São Paulo passou a ser coordenado por uma nova equipe, mais jovem, mais conectada aos valores que o próprio fundador passou a representar. Ele fazia reuniões semanais por videoconferência, muitas delas sentado na varanda da casa de madeira, com o filho desenhando ao seu lado e o som dos passarinhos preenchendo os intervalos das falas. O contraste entre o cenário rústico e o teor técnico das discussões corporativas causava estranhamento a alguns, mas com o tempo, tornou-se símbolo de autenticidade. Apesar disso, nem tudo era tranquilidade. Com o crescimento da visibilidade da escola e dos projetos sociais, surgiram novas pressões. A cidade vizinha, muito maior e com uma rede de ensino mais estruturada, enviou um comunicado oficial sugerindo uma parceria de padronização pedagógica. Na prática, queriam assumir parte da gestão da escola, unificar o currículo, controlar o material didático e, principalmente, usar o projeto como vitrine política. A diretora da escola ficou preocupada. A professora, que acompanhava cada etapa com sensibilidade, chamou o milionário para conversar. Estavam no galpão da horta, com cheiro de terra molhada e folhas recém-colhidas, quando ela disse com voz firme: se aceitarmos isso, a escola deixa de ser das pessoas. Vira mais um número na estatística. Ele concordou imediatamente. Sabia que estavam pisando em solo delicado. Mas também entendia que não bastava recusar. Precisariam apresentar uma alternativa viável. Algo estruturado, legalizado, com respaldo da comunidade. Assim nasceu a ideia de criar uma associação comunitária de apoio à escola. Uma entidade sem fins lucrativos que pudesse representar os interesses dos moradores, arrecadar fundos, organizar eventos e proteger os projetos da interferência externa. Não era uma tarefa simples. Envolvia burocracia, reuniões públicas, criação de estatuto, registros em cartório. A ideia gerou debate. Alguns acharam exagero. Outros desconfiaram. Mas a professora, com sua habilidade inata de ouvir e unir,
coordenou assembleias abertas, convidou todos os pais, avós, vizinhos. O milionário ficou nos bastidores, apoiando, financiando, mas deixando que o protagonismo fosse coletivo. Foram 2 meses de trabalho intenso. Durante esse tempo, o filho do milionário começou a apresentar um comportamento diferente. Estava mais introspectivo, menos falante. Acordava com olheiras, reclamava de dores de cabeça, ficava mais tempo quieto no canto do pátio. O pai percebeu, claro. Tentou conversar, mas o menino apenas dizia que estava cansado. Pensou em estresse, excesso de atividades, talvez algum problema na escola. Um dia, enquanto colhia alfaces com o filho, perguntou com calma o que estava acontecendo. O menino olhou nos olhos do pai, hesitou, depois disse: "E na escola tem um menino que fica dizendo que eu não sou como os outros. Que eu só estudo lá porque você tem dinheiro." O milionário sentiu uma pontada no peito. Aquilo doía mais do que qualquer negociação difícil que enfrentou na vida. Ajoelhou-se, colocou a mão no ombro do filho e disse: Você é como todos os outros. E também é diferente, como todos somos. Não importa o que digam. Você está aqui porque pertence a esse lugar, não por causa do meu dinheiro, mas por causa do seu coração." O menino chorou em silêncio, abraçado ao pai. Naquela noite, dormiu tranquilo. No dia da fundação oficial da associação comunitária, a escola estava cheia. Pais, professores, comerciantes locais, jovens e idosos, todos reunidos no pátio, com cadeiras emprestadas da igreja, café quente e bolo de fubá. O estatuto foi lido em voz alta, aprovado por aclamação. O primeiro presidente eleito foi o seu Joaquim, um ex-pedreiro aposentado que agora cuidava do jardim da escola como se fosse o quintal de sua casa. A associação começou com projetos simples, aulas de reforço escolar, oficinas de música, palestras sobre saúde e meio ambiente. Tudo com base no que a própria comunidade podia oferecer. O milionário se manteve como apoiador, oferecendo estrutura, mas sempre reforçando a importância da autonomia local. Nesse período, a horta deu a maior colheita desde sua criação. Tomates, alfaces, cenouras, beterrabas, até morangos começaram a brotar em um pequeno canto sombreado. O filho do milionário virou o responsável por registrar o crescimento das plantas em um caderno ilustrado. A professora transformou os dados em atividades matemáticas. Os alimentos passaram a ser usados nas merendas e distribuídos entre as famílias mais necessitadas. Mas a visibilidade trouxe outra consequência. Um canal de televisão regional soube da história da escola e propôs fazer uma reportagem. A equipe chegou com câmeras, microfones, drones. Entrevistaram alunos, professores, pais, mostraram a horta, a biblioteca, a associação. O nome do milionário foi mencionado, mas ele pediu que o foco fosse na comunidade. A reportagem foi ao ar num domingo à noite e teve grande repercussão. A escola virou referência estadual. A Secretaria de Educação da capital convidou a equipe pedagógica para apresentar o projeto em um congresso. Foi um momento de orgulho para todos. Mas com os holofotes, veio a primeira divergência interna. Alguns membros da nova associação começaram a sugerir mudanças. Queriam contratar funcionários, investir em publicidade, criar uma marca. Começaram a tratar o projeto como se fosse um negócio. O milionário percebeu que algo estava escapando do controle. Chamou uma reunião extraordinária. Falou com firmeza, mas sem agressividade. Disse que a força do projeto era a simplicidade. Que o propósito não era virar modelo de mercado, mas continuar sendo um espaço vivo, humano, acessível. A fala gerou debate, mas ao final, a maioria concordou. Ajustes foram feitos. A essência foi preservada. Naquele mesmo mês, o menino foi convidado para representar a escola em uma feira de ciências da região. O projeto escolhido foi a horta orgânica. Ele apresentou com desenvoltura, explicou o ciclo do solo, o uso de compostagem, a importância do cuidado com a terra. Recebeu aplausos e ganhou o prêmio de melhor apresentação do evento. Na volta para casa, mostrou ao pai um pequeno troféu de madeira. O milionário segurou o objeto como se fosse um tesouro. "Parabéns, meu filho.
Você sabe que isso é seu também, né, papai? É nosso, respondeu, com a voz embargada. Em casa, colocaram o troféu na estante da sala, ao lado de livros antigos e fotos novas. A casa estava cheia de vida, cheia de símbolos, cheia de significado. As estações foram mudando. As árvores ganharam cores diferentes. O calor do verão cedeu espaço à brisa suave do outono. As crianças passaram a usar casacos. O cheiro de lenha voltou às cozinhas. E a escola seguia firme, agora mais estruturada, mais segura, mais amada. Numa tarde nublada, o milionário caminhava pela estrada de terra que levava ao centro da cidade. Passou por campos, por pastos, por riachos. Cada canto parecia lhe contar uma parte da história que agora era também sua. Pensou em tudo o que havia construído, perdido, reencontrado. Pensou no filho, crescendo em meio à simplicidade. Pensou na professora, sempre firme, sempre serena. Pensou em si mesmo, transformado por dentro. Na curva do caminho, parou diante de uma árvore enorme, antiga, com raízes expostas que atravessavam o solo como veias de pedra. Ali entendeu que as verdadeiras raízes não são visíveis. Elas crescem no silêncio, na constância, na paciência. E são elas que sustentam tudo quando os ventos fortes vêm. Era isso que havia aprendido. E era isso que nunca mais esqueceria. O vento soprava mais frio naquela manhã de outono. As folhas caíam devagar sobre o chão de terra batida da escola, formando um tapete amarelado que as crianças faziam questão de chutar com os pés, rindo a cada estalo seco. O filho do milionário corria pelo pátio com uma pipa feita de jornal, feliz com o simples fato de o vento estar do lado dele naquele dia. Do alto da varanda da escola, o milionário observava tudo com uma xícara de café entre as mãos e o coração cheio. Ao lado, a professora fazia anotações no caderno de planejamento. Ela olhou para ele e sorriu, como quem partilha um segredo antigo. A escola não apenas resistia, ela florescia. Na parede da sala dos professores, agora havia um novo mural. Chamava-se O Futuros Possíveis. Ali, crianças colocavam desenhos e frases sobre o que queriam ser quando crescessem. Tinha médico, artista, professora, inventor, agricultor e até um menino que escreveu "Eu quero ser como meu pai", que planta sonhos. O milionário não sabia se chorava ou sorria quando viu aquilo. Mas os desafios não haviam cessado. Um novo projeto de lei estadual foi anunciado. A proposta prometia investimentos em infraestrutura escolar para municípios do interior, mas, em troca, exigia a adoção de um currículo padronizado e a obrigatoriedade de empresas conveniadas para gerir os recursos. Era, na prática, uma tentativa de transformar escolas públicas em parcerias público-privadas com pouca autonomia. A notícia chegou como uma bomba. A diretora convocou uma reunião com os representantes da associação comunitária, professores, pais e apoiadores. O clima era de tensão. Muitos não entendiam bem o que aquilo significava, mas sentiam que havia algo errado. A professora, sempre clara e direta, explicou que o projeto poderia engessar tudo o que haviam conquistado. A escola perderia a liberdade de adaptar o ensino à realidade local, as oficinas poderiam ser substituídas por conteúdos frios e distantes. O milionário ficou em silêncio por um tempo. Depois se levantou e disse que não poderiam aceitar aquilo sem lutar. Propôs, ali mesmo, a criação de um abaixo-assinado. Sugeriu ainda organizar uma audiência pública com representantes do governo estadual, especialistas em educação e a própria comunidade. Não era uma luta só por uma escola. Era por um modelo de educação mais humano, mais próximo, mais real. Em poucos dias, o abaixo-assinado chegou a quase 1.000 assinaturas. A rádio local passou a noticiar os desdobramentos. Jornais regionais publicaram artigos de opinião. Universidades começaram a se manifestar em apoio. O nome da escola voltou aos holofotes, desta vez como símbolo de resistência democrática. O milionário usou sua influência para garantir que a audiência pública acontecesse. Mobilizou contatos, organizou o espaço, garantiu transporte para os moradores. E foi ali, em um ginásio lotado, que as vozes da cidade ecoaram com força.
Pais simples falaram do impacto da escola em suas vidas. Crianças recitaram poemas que haviam escrito nas oficinas. A professora leu trechos do mural Futuros Possíveis. A diretora mostrou os resultados pedagógicos que haviam superado a média estadual. E então, foi a vez do milionário. Ele subiu ao palco sem papéis, sem discurso decorado. Olhou para a plateia e disse: há um tempo atrás, eu achava que sabia o que era sucesso. Achava que era sobre números, ações, lucro. Hoje eu sei que sucesso é ver uma criança plantando um tomate e chamando aquilo de conquista. Sucesso é ver uma professora mudar o mundo com um quadro e um giz. Sucesso é ver uma comunidade inteira entender que ela mesma pode escrever o seu destino. O ginásio ficou em silêncio. Depois vieram os aplausos. De pé. Longos. Sinceros. Dias depois, o governo estadual emitiu uma nota informando que a proposta de lei seria reformulada. As escolas que tivessem desempenho comprovado e gestão comunitária poderiam solicitar autonomia total, desde que dentro de parâmetros legais. Foi uma vitória histórica. Mas nem por isso a rotina perdeu seu valor. A horta continuou sendo cuidada todas as manhãs. A biblioteca ganhou novos livros doados por uma editora independente. O filho do milionário começou a escrever pequenas histórias e colá-las no mural com o título O Contos da Terra. Uma dessas histórias foi lida por uma repórter em rede nacional, emocionando o público. Certo dia, durante uma visita à escola, um empresário local, inspirado pelo projeto, ofereceu patrocínio para expandir as oficinas. Sugeriu construir uma sala multiuso com instrumentos musicais, equipamentos de informática e espaço para exposições artísticas. A associação comunitária votou a favor, desde que tudo fosse feito com materiais sustentáveis e mão de obra local. O milionário acompanhou a construção de perto. Não como chefe, mas como voluntário. Carregou tijolos, pintou paredes, ajudou a montar prateleiras. O filho ficava ao lado, carregando pincéis, sorrindo de orelha a orelha. Quando a sala ficou pronta, fizeram uma nova inauguração. Desta vez, quem cortou a fita foi Dona Zefa, uma senhora de quase 90 anos, que sempre dizia que aprender era coisa de todos os tempos. Naquele dia, ela leu um poema de sua autoria, dizendo que ali, entre crianças e sementes, tinha encontrado uma segunda juventude. Com a nova sala, o impacto na cidade foi ainda maior. Jovens começaram a desenvolver projetos próprios. Um grupo criou uma revista comunitária. Outro montou uma pequena peça teatral sobre a história do bairro. E houve até quem começasse a empreender, vendendo produtos feitos nas oficinas de artesanato. A escola já não era só uma escola. Era um centro cultural, um polo de transformação, uma referência viva de como a educação pode ser agente de mudança real. Durante uma das oficinas de informática, o filho do milionário criou uma apresentação sobre o ciclo das plantas. Ao final, disse aos colegas: cada um de nós é uma semente. A gente cresce melhor quando tem terra boa, água limpa e gente por perto para cuidar. O pai ouviu escondido, do lado de fora da sala. E chorou. Naquele mesmo mês, a empresa em São Paulo ganhou um importante prêmio de responsabilidade social. O motivo não foi um lucro recorde ou inovação tecnológica. Foi o reconhecimento pela mudança de valores e pelo apoio a projetos de impacto humano. O nome do milionário foi mencionado, mas ele não compareceu à cerimônia. Mandou uma carta simples, dizendo: hoje, minha homenagem é para todos os que plantam sonhos e colhem dignidade. E assim, entre ações e abraços, entre reuniões online e festas na escola, o milionário encontrou o equilíbrio que sempre buscou. A empresa prosperava, mas agora com propósito. A cidade crescia, mas com raízes firmes. E ele, mais do que tudo, havia se tornado um homem inteiro. Certa tarde, ao caminhar com o filho pela estrada de terra, o menino perguntou: papai, a gente vai ficar aqui para sempre? O milionário olhou para o horizonte, onde o sol tocava os campos dourados, e respondeu: enquanto houver sementes para plantar e histórias para contar, aqui será sempre o nosso lugar. E naquele instante, não havia dúvidas. Eles estavam exatamente onde deveriam estar. A primavera chegou mais cedo naquele ano.
As flores se anteciparam, os ipês amarelos explodiram em cor pelas ruas da pequena cidade e os campos ao redor se cobriram de verde intenso, como se a natureza também tivesse pressa de recomeçar. O cheiro do mato molhado, da terra fresca, da vida renovada, invadia as manhãs da escola com uma energia quase mágica. Na horta, tudo parecia florescer ao mesmo tempo. Os morangos estavam doces como nunca, as abobrinhas cresceram mais do que o esperado e os pés de tomate, cuidados com tanto carinho pelo filho do milionário, estavam carregados. Era a primeira colheita oficial da primavera, e as crianças estavam animadas para celebrar. A escola organizou uma feira comunitária. Bancas foram montadas com os produtos da horta, artesanatos das oficinas, desenhos dos alunos e comidas típicas preparadas pelas famílias. Os moradores vinham de todas as partes, inclusive das cidades vizinhas, onde a fama do projeto já havia se espalhado. Era uma festa da simplicidade, mas com um sabor de grande conquista. Na abertura da feira, o milionário fez um breve discurso. Disse que ali, entre sementes, lápis de cor e mãos dadas, havia aprendido mais sobre gestão, liderança e humanidade do que em todos os seus anos de reuniões de negócios. A plateia o ouviu em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. O que ele dizia tocava algo íntimo em cada pessoa ali. A professora, como sempre, conduziu o evento com leveza. Organizou apresentações musicais, uma pequena encenação com os menores e até uma roda de leitura dos alunos do projeto O Contos da Terra. O filho do milionário leu sua mais recente história, sobre uma árvore que guardava lembranças de todos os que passavam por ela. Ao terminar, foi aplaudido com entusiasmo. Mas o dia também trouxe uma surpresa. No meio da tarde, um carro preto estacionou discretamente diante da escola. Dele desceu uma mulher de aparência elegante, cabelos escuros presos com precisão, óculos de armação fina e olhar firme. Era uma das maiores executivas do setor educacional privado do país. O milionário a reconheceu imediatamente. Haviam estado em reuniões no passado, mas nunca imaginaram se encontrar ali. Ela se aproximou com um sorriso contido e cumprimentou todos com gentileza. Disse que ouvirá falar da escola, da associação comunitária, do projeto pedagógico, e que viera ver com os próprios olhos o que tanto chamava a atenção da mídia e dos educadores. O milionário a recebeu com hospitalidade, mas com cautela. Sabia que ela era conhecida por transformar boas ideias em produtos vendáveis. Ainda assim, guiou-a pela escola, apresentou os espaços, os alunos, a horta, a biblioteca. Ela observava tudo com atenção, anotava detalhes, fazia perguntas pontuais. Ao final da visita, chamou o milionário para uma conversa reservada. Você construiu algo admirável. E é justamente por isso que quero propor algo. Ele escutou em silêncio enquanto ela falava sobre replicar o modelo em outras cidades, criar franquias sociais, escalar a metodologia para atender milhares de crianças no país. Era uma proposta tentadora, com estrutura, financiamento e visibilidade. Mas algo no tom dela soava como um alerta. Como se o que estava sendo oferecido fosse menos sobre educação e mais sobre expansão. O milionário agradeceu. Disse que precisava pensar. E ela, respeitosa, apenas disse que voltaria a procurá-lo. Nos dias seguintes, o assunto tomou conta das reuniões da associação. Havia os que achavam que era uma oportunidade única. Outros temiam que o projeto perdesse sua essência. A professora, serena como sempre, lembrou a todos que qualquer decisão deveria nascer do coletivo. O milionário passou noites em claro. Pensava no impacto que poderiam causar se expandissem um modelo. Mas também temia que a escola se tornasse apenas mais um produto de vitrine, esvaziado de alma. Foi numa conversa com o filho que tudo clareou. Você acha que a nossa escola precisa ser igual em outros lugares? Perguntou o pai. O menino pensou e respondeu, não igual. Mas acho que seria bom se outras crianças pudessem ter uma escola que parecesse com elas. Aquilo ficou ressoando em sua mente. O que realmente importava não era reproduzir o projeto, mas inspirar outros a criarem o seu próprio, a partir de suas realidades, culturas e necessidades. Decidiu, então, propor um caminho alternativo.
Criaria uma fundação independente, com foco em capacitação de educadores, incentivo à agricultura escolar e fortalecimento de associações comunitárias. Não venderia o modelo. Espalharia a filosofia. Quando comunicou a decisão à executiva, ela sorriu, com um misto de surpresa e respeito. Você nunca deixou de ser um líder. Apenas mudou o rumo da liderança. A fundação foi lançada 3 meses depois, com um evento simbólico na própria escola. Estavam todos lá, os professores, os alunos, os pais, os moradores, os voluntários. Cada um com sua parte na construção daquela nova etapa. A fundação foi batizada com o nome escolhido pelo filho do milionário, Sementes do Amanhã. O impacto foi imediato. Escolas de outros estados entraram em contato. Professores pediram oficinas. Associações buscaram apoio para criar hortas e bibliotecas. A semente havia germinado. Mas o milionário sabia que precisava continuar com os pés firmes no chão. A escola local era sua base, sua raiz. Era ali que ele se abastecia de sentido para continuar. Naquele mesmo período, a saúde do pai da professora começou a piorar. Era um senhor querido por todos, ex-ferreiro da cidade, que ajudou a construir parte das casas antigas do bairro. Ela passou a dividir seu tempo entre a escola e os cuidados com ele. O milionário percebeu o cansaço em seus olhos e passou a ajudá-la mais de perto, cuidando de tarefas que antes ela assumia sozinha. Essa aproximação trouxe novos silêncios, olhares mais longos, conversas mais íntimas. Falavam sobre o tempo, sobre a infância, sobre os sonhos não realizados. Um dia, sentados na varanda, ela disse com simplicidade: "Você tem sido minha calmaria." Ele sorriu, tocado. Quis dizer algo, mas preferiu apenas segurar a mão dela por alguns instantes. E foi assim, sem pressa, que uma nova história começou a brotar entre os dois. O filho do milionário percebeu. E um dia, no jantar, perguntou: "Você gosta dela como gosta de mim?" O pai riu, surpreso com a pergunta. De um jeito diferente, mas também muito bonito. O menino sorriu. Então tá tudo certo. E estava. O ciclo do ano letivo se aproximava do fim. As crianças se preparavam para a apresentação de encerramento. Desta vez, fariam um musical inspirado nas histórias do mural Futuros Possíveis. Ensaiavam todos os dias, com figurinos feitos à mão, cenários de papelão, e uma alegria que iluminava cada canto da escola. Na última noite de ensaio, a professora reuniu todos no pátio e disse: "Esta escola é feita de cada um de vocês. Vocês não são apenas alunos. São também os autores dessa história." O milionário ouviu aquilo e sentiu, mais uma vez, o nó na garganta. No dia da apresentação, a cidade inteira estava lá. A quadra foi decorada com luzes, flores e bandeiras coloridas. O filho do milionário interpretava o papel de uma árvore mágica que guardava os desejos das crianças. Em uma das cenas, ele dizia: "Quando a gente cuida das raízes, o céu é o limite." O público aplaudiu de pé. Ao final, todos os alunos se reuniram no palco, cada um segurando uma pequena muda de planta. A professora pegou o microfone e, com a voz embargada, disse: Essas crianças são as nossas mudas. E cada gesto nosso é um pouco da água que as faz crescer. Cuidemos bem delas." E ali, no meio da quadra iluminada, com o som do vento brincando entre os galhos e os aplausos ecoando na noite quente de primavera, o milionário entendeu que, mais do que transformar sua própria vida, ele havia ajudado a transformar uma comunidade inteira. Porque, no fundo, ele também era uma dessas mudas. E agora, finalmente, estava pronto para florescer. O verão chegou sem pedir licença, como sempre fazia naquela região. As cigarras cantavam alto nas árvores, o céu amanhecia já dourado, e o calor batia no chão de terra como uma lembrança constante de que o tempo não para. A escola, agora em férias, estava mais silenciosa, mas nem por isso vazia. Os projetos da fundação, os cuidados com a horta e os preparativos para o próximo ano letivo mantinham o espaço vivo, pulsante, como um organismo que nunca adormece totalmente. O milionário caminhava pelos corredores da escola com passos lentos, absorvendo os sons e cheiros daquele lugar que agora era parte de quem ele era.
Passou a mão pelas paredes pintadas pelas crianças, tocou os troncos das árvores que haviam plantado juntos, e parou diante do novo mural que havia sido inaugurado dias antes com o nome de Raízes e Asas. Nele, os alunos haviam desenhado suas famílias, seus sonhos e seus lugares favoritos da escola. E no centro do mural, estava um desenho feito pelo seu filho, dele próprio segurando uma pipa, ao lado do pai, da professora e de um enorme ipê amarelo. Acima da árvore, ele havia escrito com letras tortas, mas firmes, e aqui é onde mora o nosso coração. O milionário sentiu os olhos arderem. Era como se tudo que viverá nos últimos meses estivesse ali, naquele desenho, naquele chão. O homem que havia passado anos buscando conquistas em prédios espelhados agora encontrava sentido em bancos de madeira e folhas de caderno dobradas. O menino entrou na sala correndo, com o rosto vermelho do calor. Pai, a professora mandou avisar que já tá tudo pronto para reunião com o pessoal da rádio. Eles haviam sido convidados para participar da gravação de um especial de fim de ano, onde contariam a trajetória da escola, da fundação e da comunidade. Era uma celebração não apenas dos feitos, mas dos sentimentos. Daqueles que haviam acreditado, daqueles que haviam mudado e, principalmente, daqueles que haviam escolhido permanecer. No estúdio improvisado no galpão da escola, a professora coordenava os ajustes com os técnicos de som. Ao ver o milionário e o menino, sorriu com o mesmo olhar calmo de sempre. Estava diferente, mais leve, mas ainda com a força serena que sempre a acompanhava. A entrevista começou. As perguntas eram simples: como tudo começou, quais foram os desafios, como a comunidade reagiu, o que mais os emocionou. Cada resposta trazia uma lembrança, uma imagem viva. O som das risadas das crianças, o dia da primeira horta, o susto com o diagnóstico do menino, a decisão de mudar de vida. O menino também foi entrevistado. Quando perguntaram o que ele mais gostava na escola, respondeu sem pensar: de tudo. Mas principalmente quando a gente faz as coisas juntos. E o que você quer ser quando crescer? Quero ser alguém que ajuda os outros a crescer também. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Era como se a pureza daquela resposta tivesse tocado fundo em todos que estavam ali. No encerramento da gravação, a professora pegou o microfone e disse: a gente costuma pensar que educação é só ensinar. Mas a gente aprende tanto quanto ensina. Essa escola, esse projeto, essa história, e nos ensinou a ver o outro. A ver a nós mesmos. E entender que o futuro se constrói com mãos dadas, não com pressa. Do lado de fora, o som da cigarra ainda era intenso, mas agora parecia parte da trilha sonora da história. Nos dias seguintes, a escola recebeu visitas de pessoas de vários lugares. Famílias interessadas em conhecer o projeto, professores em busca de inspiração, estudantes querendo aprender mais. Tudo era feito com cuidado, para que o excesso de atenção não quebrasse a delicadeza da construção coletiva. O milionário criou um pequeno espaço ao lado da escola, onde recebia visitantes, fazia reuniões e escrevia. Sim, agora ele escrevia cartas, relatos, reflexões. Passará a contar a própria história, não para ser admirado, mas para que outros soubessem que é possível mudar, que há tempo para recomeçar, que o sucesso verdadeiro não mora no topo de um edifício, mas no calor de um abraço sincero, no sorriso de uma criança que descobre que pode sonhar. Em uma tarde nublada de janeiro, aconteceu algo inesperado. O antigo sócio do milionário apareceu na cidade. Chegou em um carro alugado, vestido com roupas leves e um olhar cansado. Disse que precisava vê-lo, não para falar de negócios, mas para pedir perdão. Contou que, após a saída do amigo da empresa, tentou continuar como antes, mas tudo parecia vazio. O escritório cheio de conquistas parecia frio, os números batiam, mas o coração não acompanhava. Eu só entendi o que a gente tinha construído quando vi o que você construiu aqui. O milionário ouviu em silêncio. Depois o levou para conhecer a escola, a horta, a sala de leitura. Mostrou tudo com naturalidade, sem orgulho, como quem apresenta a sua casa para um velho amigo. O sócio ficou emocionado, disse que queria ajudar de alguma forma.
E assim, sem contratos, sem promessas exageradas, surgiu uma nova parceria e apoio logístico para projetos em outras cidades, sempre respeitando os princípios de autonomia e humanidade. Era o ciclo se fechando com leveza. O fim do verão trouxe uma nova festividade. A escola completava um ano desde sua reinauguração como escola comunitária. Foi feita uma grande celebração, com apresentações, comidas típicas, jogos, dança e, como não podia faltar, o famoso bolo de fubá da Dona Zefa. Durante a cerimônia, o filho do milionário foi chamado para entregar uma homenagem ao pai. Era uma placa simples, feita de madeira, com uma frase gravada: para aquele que plantou raízes e nos ensinou a voar. O milionário recebeu emocionado, abraçado pelo filho, pela professora, pelos alunos, por todos que haviam feito daquela escola muito mais que um prédio. Na última parte da festa, enquanto todos se preparavam para assistir ao pôr do sol do alto do morro atrás da escola, o menino puxou o pai pela mão. Vem, pai. Quero te mostrar uma coisa. Subiram juntos, por um caminho de terra ladeado por árvores. No topo, o céu começava a se tingir de laranja e vermelho. O menino apontou para uma pequena clareira, onde haviam plantado uma nova árvore, um ipê branco. Plantei com a professora. A gente queria que você tivesse um lugar só seu aqui. O milionário se agachou, tocou a terra em volta da muda e respirou fundo. Sentiu o cheiro da vida, da entrega, da escolha. Aquela árvore, pequena ainda, era o símbolo de tudo que havia construído, reconstruído, curado. Ficaram ali, os três, em silêncio, vendo o sol se pôr. E naquele momento, ele soube que não importava o que o futuro traria, quantas novas escolas surgiriam, quantos projetos ainda ganhariam vida. O mais importante já estava ali, uma comunidade que acreditava no coletivo, um filho que sorria com verdade, uma mulher que o havia ajudado a reencontrar o sentido, e uma escola onde o amor era o centro de tudo. Ele não era mais apenas um milionário. Era um homem inteiro. Com raízes fundas. E asas abertas. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Calma nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.